Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprender a palavra de Deus e nesta feita nós iremos hoje dar início a um assunto muito extenso que é a grande tribulação. Nós sabemos que após o arrebatamento da igreja e na medida que a igreja passar pelo tribunal de Cristo e entrar nas bodas do Cordeiro aqui na terra, vai dar-se início à tribulação, à grande tribulação, que é um período de 7 anos, aonde Deus, com grandes propósitos, irá tratar com o povo de Israel, irá também tratar com os gentios, irá cumprir o seu propósito. Será um dia de juízo, um dia que Deus irá tratar com aquelas pessoas que não subiram no dia do arrebatamento da igreja. Então nós iremos abordar, quero dizer que os irmãos, que esse tema de hoje ele é muito extenso, nós iremos devagarzinho para a compreensão dos irmãos. Eu queria ler com os irmãos um texto em Mateus capítulo 24, que é o maior capítulo da Bíblia profético, né? Falado por Jesus, somente o versículo, Mateus capítulo 24 e o versículo de número 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então esse versículo diz respeito a esse período chamado grande tribulação, que é a última semana profética daquela profecia das 70 semanas da profecia de Daniel. Então, nós vamos aprender o que irá acontecer durante esses 7 anos aqui na Terra. E dizer para os irmãos que a igreja não vai estar aqui, ela vai ser arrebatada. Haja vista que quem ficar aqui na Terra, algumas pessoas irão ter o privilégio de se converter a Cristo Jesus. Então nós iremos tratar sobre essa doutrina bíblica que é a tribulação, ou grande tribulação. E para esse primeiro ponto nós encontramos uma expressão que sempre está relacionada, né, em uma linha profética, que é a expressão o dia do Senhor. Então essa expressão ela se repete várias vezes na Bíblia Sagrada e nós iremos entender, né, essa expressão à luz da palavra de Deus. Quando acontecerá o dia do Senhor, né? Porque essa expressão ela se refere à grande tribulação. Nós iremos entender nesta aula sobre a expressão dia do Senhor. Então nós entendemos que o dia do Senhor ele tem as suas épocas. Então existem épocas dentro do dia do Senhor. Então é um dia profético, é um dia extenso, é um dia dentro do tempo de Deus. Então a extensão do dia do Senhor ela foi muito questionada por alguns intérpretes das Escrituras. Por quê? Alguns ensinam que o dia do Senhor só está relacionado a alguns anos, aos 7 anos da grande tribulação. Já outros acreditam que o dia do Senhor está relacionado à segunda vinda de Cristo e ao julgamento que segue imediatamente. Então, nós entendemos que essa expressão, o dia do Senhor, o dia de Jeová, aquele grande dia, aquele dia, então será um dia prolongado de tempo que se inicia com o retorno de Cristo e vai até ali a criação dos novos céus e da nova terra. Então nós entendemos que o dia do Senhor ele inicia com a vida de Cristo e vai se terminar na criação dos novos céus e também da nova terra. Então nós entendemos que o dia do Senhor, né, quando terminasse o último dia da graça, nós também estamos dentro de uma dispensação, quando terminar o dia da graça, né, que será no dia do arrebatamento da igreja, aí ali inicia-se o dia do Senhor.
Então, segue-se o arrebatamento. Depois do arrebatamento da igreja, aqui na terra vai se dar o juízo de Deus. Então, esse dia vai se estender até o milênio e novos céus e na nova terra. Então, entendemos dessa forma essa época, as épocas dentro do dia do Senhor. É um dia profético, é uma extensão profética que Deus estabeleceu na sua palavra. Agora eu estou colocando aí, para vocês lerem aí na sua casa, alguns termos, né, do dia do Senhor. Então aparece aí Isaías 2:12, 13, 9, 6 e 9. Eu queria ler Joel, somente Joel, capítulo 1, versículo 15, né? Joel, capítulo 1, versículo 15, dessa expressão, o dia do Senhor. Você pode ler aí os demais versículos aí, que a Bíblia ela menciona. Joel, no capítulo de número 1, o versículo 15, que diz assim: ó, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, se você observar aí também Amós, capítulo 5, versículo 18, Obadias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, e até no Novo Testamento você vai ver aí esse tema aparecendo como o dia do Senhor. Então, cada termo aí que aparece da expressão dia do Senhor traz consigo uma ideia, né? Então, observe que a grande tribulação, conforme Sofonia, ela será um dia de julgamento, né? Observe que o julgamento não está somente incluindo apenas juízo sobre Israel, mas também sobre algumas nações. Então, é isso que Sofonias ele fala no capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18. Então, dá para se entender que o dia do Senhor ele começa com a vinda de Cristo e se estende até a criação dos novos céus e também da nova terra. Meus irmãos, os outros termos como Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 4, 2 Pedro 3 e 10 e 1 Tessalonicenses 5 e 2, aparecem expressões do dia do Senhor, colocando a vida de Cristo em glória dentro desse dia profético de Deus. Então, além de nós entendermos que o dia do Senhor será um dia de juízo, tanto para Israel como para as nações, nós também entendemos pelos termos nesses versículos que o dia do Senhor também está incluído a volta de Jesus Cristo em glória com a igreja, que se dará no dia do arrebatamento. Então, Cristo arrebata a igreja, então se inicia o dia do Senhor, né? Então, tá aí, eu queria ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, observe que a expressão dia do Senhor está relacionado também à vinda de Cristo. Meus irmãos, outro detalhe a respeito da grande tribulação são os acontecimentos que irá acontecer nesses dias. Então, observe que nós temos vários acontecimentos que incluem o dia do Senhor, que tem uma relação com a grande tribulação. Então, uma das primeiras coisas é nós vemos a profecia de Daniel, capítulo 2, e versículo do 1 em diante. E no capítulo 7, ou seja, aquela visão profética de Nabucodonosor da estátua e também a visão de Daniel dos animais, que tem relações ali com o período ali tribulacional, justamente o último animal e os pés da estátua, né? Que está os 10 dedos que fará de uma federação de Estado do Império Romano. Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma federação. Então, nos últimos dias, no dia do Senhor, na grande tribulação, haverá uma federação de Estado no Império Romano. A segunda coisa
é a ascensão de um governador político desse império, né, que fará aliança com o povo de Israel. Então nós chamamos ele de anticristo, conforme Daniel capítulo 9 e o versículo 27. E também Apocalipse capítulo de número 1 ao versículo 10, que traz uma relação da besta que se ergue do mar, né? Uma besta ergue-se da terra e uma besta ergue-se do mar. A formulação de um falso sistema religioso também. Então vai existir também um líder profético, um falso profeta que irá enganar as pessoas para adorar o anticristo. Então tudo isso aí são acontecimentos relacionados à grande tribulação, ao dia do Senhor. Eu deixei aí na tela também outros acontecimentos do dia do Senhor. Então, se você ler Apocalipse no capítulo 6, você vai ver as aberturas, ou seja, o derramamento do julgamento sobre os selos. Depois você observa também no capítulo 7, que 144 mil homens judeus, né, da nação de Israel, será selecionado por Deus para pregar o evangelho. Haverá também no capítulo 8 ao capítulo 11 o julgamento das trombetas. Também Deus levantará 2 testemunhas. No capítulo 11 mostra isso, que irá também pregar o evangelho. No capítulo 12, aquele texto que fala sobre a mulher e o dragão, de respeito a uma perseguição contra a nação de Israel. No capítulo 16 de Apocalipse, você observa que há julgamentos de taças. No capítulo 17 e 18 de Apocalipse, aparece lá uma mulher, né? A prostituta, que assenta-se sobre a besta. Então haverá uma destruição de uma falsa igreja nesse período da grande tribulação. Também os acontecimentos no que diz respeito à campanha do Armagedon. Então no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 16, 19 e 17, observe também profeticamente Ezequiel 38 e 39, de respeito a uma guerra do Armagedon. Então, os acontecimentos da guerra do Armagedon irá se desenrolar justamente na grande tribulação, no dia do Senhor. Haverá também a proclamação do Evangelho do Reino. Então, 3 anjos de Deus irão pregar o Evangelho. Então, prega-se os mártires, a Deus testemunha, e também 3 anjos que Deus irá mandar para pregar o Evangelho. Agora, os acontecimentos também relacionados ao retorno de Cristo, também de respeito a esse termo, o dia do Senhor. Então, Cristo volta em glória e faz o quê? Cristo vai ressuscitar, né, os mártires que foram mortos durante a grande tribulação. Cristo irá suplantar a besta e também o falso profeta. Então, esses acontecimentos aí de respeito ao dia do Senhor. Ireis colocar mais, porque há vários outros acontecimentos aí que a Bíblia menciona durante o dia do Senhor, né? E também durante a grande tribulação. Nós também temos aí também o julgamento das nações, que Cristo, quando voltar em glória, irá julgar também as nações, para quem vai ter direito a entrar no milênio. Também nós temos o reagrupamento do povo de Israel, o cumprimento cabal ali da profecia de Ezequiel 37, o julgamento de Israel, que Israel irá reentrar no milênio, os seus remanescentes. Nós também temos a posse de Israel, né, da terra, ou seja, a sua reintegração de Israel na sua terra. Temos a prisão de Satanás e todos os acontecimentos no que diz respeito ao milênio, né? E a revolta de Satanás. Temos também o juízo do trono branco e, por fim, a purificação da terra, que é o novo céus e também a nova terra. Então, todos esses acontecimentos aí, ele está dentro dessa época, né? Que nós chamamos de dia do Senhor. Então, é um dia profético. Deus, ele tem um tempo chamado Kairos e domina o Cronos. Então, o dia do Senhor, existe as suas épocas
dentro dessa expressão dia do Senhor. Meus queridos, outro detalhe também a respeito da grande tribulação é que aparece ali nas Escrituras a expressão dia de Cristo. E alguns fazem muita confusão a respeito dessa expressão. Então, essa expressão, o dia de Cristo, ela está relacionado também, ela é sinônimo da expressão dia do Senhor. Então, vamos entender, com alguns versículos bíblicos, o que essa expressão ela quer falar para a gente. Então, se você ler em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo de número 8, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, aparece essa expressão aí, o dia de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que essa expressão aparece aqui, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler também 2 Coríntios, no capítulo de número também primeiro, 2 Coríntios, eu vou ler capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim: como também já em parte reconheceste em nós que somos para a glória, mas também sereis a nós no dia do Senhor Jesus. Então, irmão, veja só, em 1 Coríntios também, capítulo 5, versículo 5, seja entregue ao Senhor para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, há muitas expressões que aparecem na Bíblia no que diz respeito ao dia do Senhor Jesus Cristo, ou dia de Cristo. Então, essa expressão dia de Cristo está relacionado às bênçãos do santo na vinda de Cristo. Então, o dia de Cristo é uma expressão que Paulo utiliza para se referir a quê? As bênçãos que será dada no dia do retorno de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. O dia de Cristo faz uma referência também ao tribunal de Cristo. Um tribunal para recompensa, para dar galardões àqueles que foram fiéis, àqueles que foram justos, àqueles que foram santos. Então, exclusivamente a expressão dia de Cristo, dia do Senhor Jesus Cristo, ela traz somente uma referência para o arrebatamento da igreja e o apresentar, aleluia, da igreja no tribunal de Cristo. Então, essa expressão aí, ela menciona isso. Então, observe que Paulo também, para encerrar aqui, Paulo também, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 2, Paulo disse assim, ora, vou ler do versículo 1. Ora, irmão, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, que por epístola, que por palavra, que por epístola, que por palavra, que por espírito, como de nós, como o dia de Cristo já estivesse já perto. Então, Paulo, ele traz aí uma referência apontando para o dia do arrebatamento, o dia que nós iremos subir ao céu, depois iremos se encontrar com Cristo no tribunal para receber o nosso galardão. Amém? Então, essa expressão aí de Cristo, de respeito exclusivamente ao dia do arrebatamento. Pronto, então encerramos essa parte sobre a grande tribulação, Vai vir outras partes, nós aprendemos que a expressão dia do Senhor diz respeito a uma extensão e que existem épocas dentro do dia do Senhor. Aprendemos que existem vários acontecimentos no dia do Senhor e nós aprendemos que a expressão dia de Cristo diz respeito exclusivamente
ao arrebatamento da igreja e a nossa reunião com Ele no tribunal de Cristo. Então vamos orar a Deus para que Deus nos dê mais graça para nós continuar esse estudo da palavra de Deus. Pai eterno, Santo Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai, e nós estamos aqui para aprender mais a Tua palavra. Pai, obrigado por este momento, Senhor, recupera os seus servos, teus filhos, cresce com ele, Pai, com entendimento, com sabedoria. É isso que eu te peço, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa aula no nome de Jesus.